Capítulo 195 Aliança de Proteção da Flor. Autor: Minguiu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. QC: Amnésia. Zhao Hai não pôde deixar de ficar desapontado, mas se acalmou logo depois de pensar sobre isso. Se os especialistas do 9º nível pudessem aparecer tão facilmente, então esse mundo não estaria no caos. Dito isso, em um sentido estrito, este mosquito gigante não tinha muitas diferenças em relação aos outros mosquitos sugadores de sangue. O mais provável é que ele tenha vivido mais tempo do que eles, portanto, tornou-se um especialista do 9º nível. Olhando para outros aspectos, não havia nada realmente de especial. Green e os outros deram a Zhao Hai um olhar perplexo, pois não entendiam por que ele havia liberado um mosquito. Zhao Hai não pensou muito profundamente sobre o que acabará de fazer. Ele estava pensando em uma maneira de recuperar o mosquito. Para sua surpresa, o espaço fez uma projeção. Foi um aviso com palavras escritas que perguntavam: "Você deseja recuperar o mosquito?" Isso deixou Zhao Hai surpreso por um momento. Ele realmente não pensou que o mosquito pudesse ser inesperadamente recuperado. Ele imediatamente decidiu fazê-lo e o mosquito desapareceu. Depois de ver o mosquito desaparecer, Zhao Hai se virou e olhou para o mosquito gigante. Ele perguntou: "Qual é o seu nome?" O mosquito gigante olhou para Zhao Hai: "Nome? O que é um nome?" Zhao Hai suspirou. Parece que este mosquito gigante não se cultivou pouco a pouco para chegar ao 9º nível, caso contrário, por que foi que ela não entendeu? Se ela se cultivasse naturalmente até o 9º nível, então, ao atingir o 6º ou o 7º nível, ela deveria ter adquirido os conhecimentos básicos. Ao atingir o 8º nível, ela deveria ter uma sabedoria que não era menor do que um ser humano normal. Como foi possível para ela não ter um nome? Além disso, ela nem sabia o que era um nome. Parece que ela alcançou o 9º nível devido a um encontro por acaso. Zhao Hai olhou para o mosquito gigante e disse: "Deixe-me dizer o que é então. De agora em diante, vou te chamar de Zhao Wen. Zhao Wen é o seu nome. Quando eu chamar Zhao Wen, isso significa que eu estou chamando por você." Zhao Hai olhou para a aparência de Zhao Wen e disse: "Você pode reduzir seu tamanho. Ou você só pode ficar desse tamanho." Zhao Wen respondeu: "Eu posso encolher meu tamanho para o mesmo que os mosquitos sugadores de sangue." Depois seu corpo lentamente encolheu até que ela estivesse do tamanho de um mosquito sugador de sangue comum. No entanto, seu corpo era como uma escultura de jade de sangue. Se ela permanecesse imóvel, os outros poderiam pensar que ela era uma linda estátua. Zhao Hai assentiu. Ele se virou para Green e disse: "Vovô Green, vamos voltar para a sala de estar. Eu quero perguntar a Zhao Wen sobre as coisas dentro do pântano do cadáver apodrecido." Green assentiu enquanto curiosamente olhava para Zhao Wen. Porém, eles não conseguiam olhar tão casualmente quanto Zhao Hai. Eles também olharam para Zhao Hai com olhos cheios de curiosidade, junto com um pouco de espanto. Depois que eles entraram na sala, Zhao Hai olhou para Zhao Wen e perguntou: "Zhao Wen, quando você se tornou um especialista do 9º nível?" Zhao Wen pensou por um tempo antes de responder: "Eu não sei. Nós mosquitos sugadores de sangue não somos apenas hematófagos. Às vezes, também bebemos água. Eu não sei há quanto tempo atrás eu vi uma gota vermelha escura de alguma coisa. Era da mesma cor do sangue. Eu bebi aquela gota vermelha escura e desmaiei depois. Uma vez que acordei, descobri que me tornei diferente dos outros mosquitos sugadores de sangue. Meu corpo ficou maior e houve um enorme aumento de força. Então, um dia, um jacaré me encontrou e me disse que eu havia alcançado o 9º nível enquanto também me pedia para me juntar à Aliança de Proteção à Flor. Embora Zhao Wen pudesse se comunicar com os seres humanos usando o sentido divino, um especialista do 9º nível controlar seu sentido divino dessa maneira era apenas brincadeira de criança. Um especialista do 9º nível poderia usar seu sentido divino para se comunicar com uma pessoa, e também usá-la para se conectar com uma multidão de pessoas. Neste caso, Zhao Hai, Green e os outros também puderam ouvir as palavras de Zhao Wen. Zhao Hai ficou intrigado. "Você disse que a gota vermelha escura parecia o mesmo que sangue. Onde você achou isso?" Zhao Wen balançou a cabeça e disse: "Eu não sei essas coisas."
Era como uma espécie de sangue biológico e até tinha o mesmo cheiro. Essa gota de sangue, no entanto, havia caído no chão e já estava lá há muito tempo, mas ainda não havia secado. Surpreendentemente, parecia estar bem fresco. Por causa disso, eu bebi, infelizmente, não consigo me lembrar onde estava quando fiz isso. Desde então, ainda não vi nada parecido. Zalha então perguntou: que tipo de organização é essa Aliança de Proteção à Flor? O jacaré gigante, chamado Dente Gigante, me disse que a Aliança de Proteção da Flor é uma organização cujos membros envolvem todos os especialistas do 9º nível do pântano do cadáver apodrecido. Zhao Wen explicou. Seu único objetivo é proteger a cidade da Flor de 7 cores. Não importa quem seja, uma vez que a cidade da Flor de 7 cores estiver sob ataque, uniremos forças para derrotar o inimigo. Além disso, ele também me disse que nós, os especialistas do 9º nível do pântano do cadáver apodrecido, não podemos deixar o pântano casualmente. Ele acrescentou que há um acordo entre nós e os especialistas do 9º nível de várias partes do continente. Eles não podem entrar no pântano do cadáver apodrecido em grande número, nem podemos causar problemas fora do pântano. Caso contrário, todas as outras forças se uniram para atacar o culpado. Isso era algo que Zalha e os outros não sabiam. Não é de admirar que não houvesse qualquer aparição de um especialista do 9º nível vindo do pântano do cadáver apodrecido e chegando no continente. Originalmente, havia esse tratado. Zalha não poderia deixar de ficar mais curioso, então ele perguntou a Zhao Wen: quantos especialistas do 9º nível têm esta aliança de proteção da flor? Zhao Wen balançou a cabeça: isso eu não sei. O que eu sei é que deve haver pelo menos 10 pessoas que ficam por perto e protegem a cidade da Flor de 7 cores. Eu também estava perto da cidade antes. Inesperadamente, anteriormente, alguém tinha atacado a cidade da Flor de 7 cores, assim, fui solicitada a defender essa área. Zhao Hai balançou a cabeça e disse: então, isso significa que, normalmente, você é livre para fazer o que quiser e aqueles especialistas não a restringem. A propósito, você pode vencê-los. Zhao Wen assentiu: tem alguns que eu posso, e também alguns que não posso. Mas, se eu me retirar, eles não serão capazes de me alcançar. Eles geralmente não restringem ninguém. Somente quando houver um incidente na cidade da Flor de 7 cores, todos nós nos reuniremos. Zhao Hai perguntou curiosamente: você já lutou com eles antes? Caso contrário, como você pode dizer que pode ganhar contra alguns deles? Zhao Wen respondeu: sim, eu tinha lutado com alguns deles antes. Se alguém quiser se juntar à Aliança de Proteção à Flor, então é preciso aceitar desafios de 5 especialistas do 9º nível. Só então você pode obter sua aprovação. Então, por que você quer proteger a Cidade da Flor, aquela que você está chamando de Cidade da Flor de 7 cores? Zhao Hai, curiosamente, fez outra pergunta. Zhao Wen balançou a cabeça e disse: eu não sei, mas ouvi dos outros que isso era o costume das gerações de especialistas o 9º nível mais antigo e foi transmitido de geração em geração. Dizem que a Cidade da Flor é muito importante para nós, mas não ousamos nos aproximar da velha cidade casualmente. Caso contrário, essa flor de 7 cores nos atacará. Zhao Hai assentiu. Ele virou a cabeça para Green e perguntou: o que você acha disso, vovô Green? Green pensou por um tempo e depois perguntou a Zhao Wen: e sobre os tumultos recorrentes que acontecem onde as bestas mágicas e mortos-vivos do pântano do cadáver apodrecido devastam as terras negras? Qual foi a causa disso? Zhao Wen levou algum tempo para pensar antes de responder: isso é algo que eu também não sei sobre. Com relação a essas bestas mágicas e mortas-vivas, nós especialistas do 9º nível não lidamos com eles. Especialistas do 8º nível lidam com essas questões, e nós especialistas do 9º nível não nos intrometemos com eles. Zhao Hai franziu a testa depois de ouvir sua resposta. Green continuou: então, você pode ordenar que bestas mágicas e mortas-vivas não saiam do pântano do cadáver apodrecido. Zhao Wen balançou a cabeça: nós geralmente não nos intrometemos nesses assuntos. Eu também os ouvi dizer que eles têm motivos para sair. Eu me lembro antes de chegar ao 9º nível, que tinha saído 2 vezes. Foi devido às toxinas dentro de nossos corpos. Nós tínhamos guardado muito disso e não tínhamos meios de desintoxicá-lo.
Assim, precisávamos encontrar um local não tóxico para remover as substâncias tóxicas de dentro dos nossos corpos, do contrário morreríamos. Zhao Hai assentiu. Ele estava convencido por esse argumento. No pântano do cadáver apodrecido, não importa o que, todos os animais, plantas e até mesmo a água e o ar, tudo eram tóxicos. Apesar de já terem se adaptado a essa toxina, uma vez que a toxina acumulasse demais em seu corpo, seria prejudicial para eles. Isso era comparável ao ditado que algumas pessoas poderiam dizer sobre como comer vegetais verdes daria muitas vantagens, mas somente comer vegetais verdes e desconsiderar outros alimentos não seria algo que alguém pudesse suportar. Já que as terras negras eram adjacentes ao pântano do cadáver apodrecido, naturalmente se tornaria o lugar onde essas bestas mágicas e mortas-vivas iam para expulsar suas toxinas. A razão pela qual as terras negras se tornou assim provavelmente se deveu a esse motivo. Na verdade, Zhao Hai já havia pensado nessa razão há muito tempo, mas não conseguiam pensar em nenhuma solução. Assim, eles queriam ir e ver a Cidade da Flor, a fim de obter algumas ideias sobre como resolver esse problema. Agora parece que mesmo que eles pudessem visitar a Cidade da Flor, aquelas bestas mágicas e mortas-vivas ainda causariam um tumulto dentro das Terras Negras. Se eles não fizerem isso, então eles ainda devem encontrar uma maneira alternativa de desintoxicá-los. Eles estão em um lugar tóxico, assim, querendo encontrar um lugar para desintoxicar seria mais difícil do que a própria desintoxicação. Contudo, Zhao Hai não poderia voltar agora depois de chegar tão longe em sua busca pela Cidade da Flor. De qualquer forma, eles podem ir visitar e dar uma olhada na Cidade da Flor. Se a Cidade da Flor realmente pudesse ajudá-los a resolver seu problema de segurança, eles poderiam pelo menos ter uma base traseira que fosse segura. Pensando em tais coisas, Zhao Hai virou a cabeça para Zhao Wen e disse: daqui a pouco, você levará o cajado fantasma para a Cidade da Flor. Uma vez que você alcance a parte externa da cidade, eu deixarei o fantasma virtuoso águia sair e você entregará o cajado fantasma. Então você pode voltar para dentro do espaço. Você gosta de ficar dentro do espaço? Zhao Wen assentiu. Eu realmente gosto daqui. É muito confortável. Zhao Hai assentiu. Embora Zhao Wen tenha sido subjugado pelo espaço, ele não queria que Zhao Wen fosse considerada um morto-vivo. Não importa o que, Zhao Wen era um ser vivo de alta inteligência, e ele a enganou para entrar no espaço. Isso a confundiu e permitiu que ela fosse subjugada pelo espaço. Isso foi realmente injusto. Além disso, Zhao Wen também era uma especialista do 9º nível, e assim poderia ajudá-los com muitos problemas mais tarde. Zhao Hai deu o nome de Zhao Wen para ela porque ele a considerava um membro do clã, não uma ferramenta. Green e os outros ficaram muito felizes quando ouviram Zhao Hai. Agora o clã deles tinha um especialista do 9º nível. Um clã com um especialista do 9º nível, se comparado a um clã sem um, eram dois conceitos diferentes. Agora, se saíssem e dissessem ao mundo que eles eram o clã Buda, eles conheciam apenas alguns indivíduos que ousariam se mover contra eles. Zhao Hai olhou para Zhao Wei e disse: então, agora pegue o cajado fantasma e voe em direção à Cidade da Flor. Quando estiver perto da Cidade da Flor, volte para dentro do espaço. A propósito, se você estiver dentro da Cidade da Flor, as flores de lá atacarão você. Zhao Wei assentiu: sim, se formos para a Cidade da Flor, estas flores nos atacarão. Além disso, sua força de ataque é formidável, e eu não estou a par delas. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.